Graça e paz. Aqui quem fala é a pastora Denise Mardegan e hoje quero ler em 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 22 ao 24, que conta a história de Hulda, que era uma profetisa do Senhor. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, responsável pelo guarda-roupa do templo, filho de Tocade e neto de Arás. Ela morava num bairro novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 22 ao 24. Que lições podemos tirar desta mulher escolhida por Deus para ser também uma mensageira da sua palavra? Sabemos que poucas foram as mulheres escolhidas pelo Senhor para serem profetisas. E dentre tantas mulheres que viviam naquela época, ele escolheu exatamente Hulda para servi-lo. Ele conhecia sua coragem, sua capacidade de aconselhar, a sua fé e muitos outros atributos que levaram a Deus a essa escolha. Foi Hulda quem teve o privilégio de ser uma mensageira do nosso Deus. Hoje, a gente pode agradecer ao Senhor porque cabe a nós decidirmos se queremos ou não ser uma mensageira da palavra de Deus. Cabe a nós querermos ou não obedecer à ordem do Senhor que disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Cabe a nós, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio, mas não podemos esquecer que este ide não é um pedido, mas uma ordem, mas cabe a nós escolhermos se iremos obedecer. Quando não estamos fazendo o que Ele mandou, estamos sendo desobedientes à sua palavra. E é lógico, estamos errada. Irmã, ser uma mensageira de Deus é um privilégio dado ao homem. Esse privilégio não é dado nem mesmo aos anjos, como nos diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Conseguimos então entender que é nossa escolha se nós vamos pregar para as pessoas, para nossos familiares, para nossos filhos, para o nosso esposo, num tempo de tribulação tão grande. Hulda viveu no tempo em que reinava em Judá o rei Josias. O rei Josias começou o seu reinado com 8 anos de idade. E em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3, diz que ele logo cedo começou a buscar o Deus de Davi. Por amar ao verdadeiro Deus, o rei Josias decidiu purificar Judá e Jerusalém e mandou derrubar os altares de outros deuses, quebrar as imagens de escultura e de fundição. E essa purificação se estendeu também a outras cidades.
em 2 Coríntios capítulo 34, versículo 8, diz que no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, o rei Josias enviou homens para repararem a casa do Senhor seu Deus. E um fato muito importante aconteceu quando a casa do Senhor estava sendo reparado, relatado no versículo 14 do capítulo 34. Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado pela mão de Moisés. Ao encontrar o livro de Deus, o sacerdote o deu a Safã, o escrivão. E em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 18, diz que ele disse assim: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu nele perante o rei. Quando o rei ouviu a palavra do Senhor, logo ele se deu conta que nem todos estavam guardando a palavra de Deus. O rei então rasgou as suas vestes e pediu para irem consultar ao Senhor. E aí eles foram até a profetisa Hulda, que disse tudo que o Senhor mandou dizer. Para o povo, o que ele disse está escrito no versículo 34, no capítulo 34, no versículo 24, na segunda parte. Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Para o rei, entretanto, a palavra foi: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 27 e 28. Quando a gente compara esses dois textos que nós lemos, um dirigido ao povo e outro dirigido ao rei, nós vemos dois atributos de Deus. Um é um Deus que julga e castiga, como um pai amoroso que castiga seus filhos para que eles reconheçam o seu erro, se arrependam e não cometam o mesmo erro. No caso aqui, era o povo sendo adoradores de outros deuses. E nós podemos ver também um Deus que perdoa e tem misericórdia daqueles que de coração se arrependem. No caso aqui, o rei Josias se arrependeu, rasgou as suas vestes. Essa profetisa Josias, ela vivia num tempo de infidelidade ao Senhor, mas mesmo assim, ela era uma pessoa, uma crente fiel, ela era conselheira, ela estava sempre pronta para ensinar aquela pessoa que quisesse aprender mais sobre Deus. E eu te pergunto, e nós estamos prontas para falar o que Deus manda dizer aos nossos filhos, ao nosso marido, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos? Falamos com impetuosidade, com segurança, com coragem a palavra de Deus, mesmo que sejam palavras duras?
Falamos do Senhor sem medo, porque confiamos na sua palavra e sabemos que se é a palavra de Deus, ela se cumprirá. Lemos a Bíblia para nos preparar para agir como a profetisa Hulda, falando corajosamente da palavra dele. É triste, meus queridos, mas muitas vezes nós vemos as pessoas que recebem uma palavra de Deus, mas tentando amenizar a mensagem. Nesses nossos tempos, estamos vivendo um período realmente muito difícil. Um período onde, isolados em nossas casas, sem podermos sair, temos que pregar a palavra para nossos familiares e nem sempre serão palavras de bênção. Para aqueles que estão cometendo erro, muitas vezes teremos que dar palavras duras, palavras de um Deus de justiça, para que então as pessoas se convertam, se arrependam dos seus maus caminhos e possam então ser salvos. Nós somos profetisas do Senhor em nossos lares. E se Deus nos mandar falar uma palavra dura, uma palavra de justiça, nós devemos falar. Hoje em dia, nós sabemos que é muito mais fácil dar uma profecia dura pela internet do que olho no olho. Hulda falava o que o Senhor mandava, porque ela sabia no seu coração que o que ela ouvia do Senhor era verdadeiro. Ela profetizou a destruição de Judá, confiando que isso iria se concretizar, pois isso era o que o Senhor estava dizendo. E por causa da sua maneira de transmitir a palavra de Deus com coragem e fé, ela conseguiu tocar no coração do povo, que foi reavivado e transformado. Minha querida, se Deus te mandar dar uma palavra dura para a sua família, dê, pois o Senhor sabe o que está fazendo. E através dessa palavra, pode ser que as pessoas, que nossos familiares sejam reavivados e transformados. Graças ao nosso amado Deus, Ele em sua palavra nos conforta e nos faz crer que mesmo errado, nós podemos ser perdoados. Conforme afirma 1 João 1,9. Que afirma que realmente, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. No livro de Miqueias, no capítulo 7, nos versículos 18 e 19, fala assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os teus pecados nas profundezas do mar. Ele é bom, mas Ele é justo. Nesse momento, meu querido, eu quero apenas orar com todos nós para que a gente tenha a impetuosidade de Hulda, que prega o Senhor da justiça e o Senhor do amor. Deus, obrigada por estas promessas maravilhosas que nos dão a certeza do seu perdão e do seu amor por nós, apesar de nossas iniquidades. Coloca, Senhor, em nós a coragem, a fortaleza que necessitamos para nos transformarmos em mulheres como a profetisa Hulda,
que com muita coragem anunciou a tua palavra, não temendo a reação do povo, nem a reação do rei. Que tenhamos corações desejosos de nos transformar em mensageiras da tua palavra verdadeira, levando a tua mensagem corajosamente àqueles que estão precisando transformar suas vidas para viverem eternamente ao teu lado. Senhor, capacita-nos para sermos profetisas em nossos lares, com nossos filhos, com nossos cônjuges, Senhor, e que a tua palavra seja a ferramenta utilizada para que eles sejam reavivados, transformados, e que arrependidos eles então possam voltar ao centro da tua verdade, em nome de Jesus. Amém.